Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está nos assistindo, você que tem um sonho de se tornar um policial rodoviário federal, tá aqui mais uma missão aprovação da Loja do Concurseiro comigo, professor e PRF Emerson Castro. No vídeo de hoje vamos falar de mais duas questões relacionadas ao tema legislação PRF. No caso bem específico de hoje, da parte de legislação de trânsito, nosso Código de Trânsito Brasileiro, CTB. São duas questões da prova de 2008, da qual eu tenho uma grande satisfação em resolver. Chego até a me arrepiar nesse momento, porque foi esse concurso de 2008 o qual eu fui aprovado e estou lá na PRF desde 2009. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai ficar até o final desse vídeo e em breve vai estar fardado igual aqui o nosso mascote. E quem sabe daqui a pouco a gente, eu e tu, vamos estar trabalhando junto aí na pista, combatendo a criminalidade, atendendo acidentes e por aí vai. Beleza? Fica ligado então. Olha só, pessoal, é o seguinte... antes da gente passar para as duas questões, só lembrá-los que se você está querendo um material de qualidade, uma preparação totalmente focada no objetivo principal, que é a aprovação na PRF, vem com a gente então. O nosso super combo aqui da Loja do Concurseiro está custando apenas R$ 498. Você pode parcelar em até 12 vezes. São mais de 400 videoaulas, englobando teoria e exercícios, 6 simulados, vídeos com dicas de redação. Temos a nossa quinzena de revisão online, que serão 20 horas aproximadamente aí, ou mais, só de revisão com todos os professores de todas as disciplinas 15 dias antes. E é claro, a nossa apostila em PDF totalmente atualizada para você fazer o download. Tranquilo? Beleza? Então vamos adiante. Bem, a primeira questão que nós vamos resolver, como eu te falei, ambas são da prova da Polícia Rodoviária Federal de 2008, ok? O CESP, em 2008, fez as questões de múltipla escolha. Como é que funcionou então? De acordo com o CTB, assinale a opção correta acerca das ações penais por crimes cometidos na direção de veículos automotores. Letra A. Em nenhuma hipótese se admite a aplicação aos crimes de trânsito de disposições previstas na lei que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Está errado. E aí fica um alerta. Toda vez que você vir na prova, em nenhuma hipótese, nunca, sempre, exclusivamente, somente, essas palavras elas são muito fortes. Normalmente, elas fazem com que a questão esteja errada, com que a alternativa, com que o item esteja errado. Eu disse normalmente, então no mínimo você tem que ligar o sinal amarelo, tem que ligar o sinal de alerta, a advertência, tá? Nesse caso tá errado, por quê? Porque tem a previsão legal, sim, da aplicação dos crimes de trânsito que são relacionados à lei que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Na próxima tela a gente vai falar exatamente todos os artigos, incisos e tal, todo o amparo legal que fala sobre isso. B. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, mas sempre de forma isolada, sendo vedada a aplicação cumulativa com outras penalidades. Não, ela pode ser aplicada como penalidade principal ou pode ser, sim, cumulativa. Mais uma errada. C. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 anos. Está errado. Por mais que você não lembre o período exato, você tem que lembrar que essa penalidade, ela tem um intervalo de tempo. Ela não tem a duração de 2 anos taxativamente. Ela tem um intervalo de tempo. Pelo menos isso, o concurseiro tem que ser safo, tem que ser esperto. Caramba, eu me esqueci do tempo. E agora? Mas eu sei que é um intervalo de tempo. E aqui está falando que é de 2 anos, logo está errado. D de doido.
transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a PPD ou a CNH, e não em 24 horas, como a letra D de doido falou. Então, fora, e aí é claro, sobrou qual, pessoal? A letra E. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar socorro pronto e integrar o socorro àquela. Meus amigos, então, a letra E está certa com base no artigo 301 do nosso CTB. Tranquilo? Vamos observar então esses pormenores, porque um dos diferenciais da loja do concurseiro, que a gente gosta muito de trabalhar, tá? Eu faço isso muito nas minhas aulas de legislação de trânsito, que é o quê? Dizer onde está o porquê que aquela alternativa está certa e o porquê, onde estão os amparos legais que tornam as outras alternativas erradas. Isso a gente vai verificar na próxima tela. Artigo 291, logo no começo da parte que fala de crimes de trânsito. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, no que couber. Essa lei, ela é a lei que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Aí é que está a diferença do aluno que estuda de verdade e do que não estuda. Muita gente lê isso e não tem curiosidade de procurar que lei é essa. Você tem que procurar quando isso falar, porque observa que a letra A, ele falava exatamente do texto, do título da lei. É uma lei que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Se você não tiver checado que essa lei é exatamente a lei que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais, corria o risco de você marcar a letra A como correta. Beleza? 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Lá na questão dizia que não podia ser cumulativa, errada por isso. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Lembrando que essa suspensão ou proibição tem a ver com a suspensão ou proibição judicial, que está atrelada ao crime cometido, tá certo? Então você observa que tem um intervalo. E qual é o intervalo? 2 meses a 5 anos, foi aquilo que eu falei. Por mais que você não lembrasse do intervalo, mas você sabia que era um intervalo. E lá dizia que era de 2 anos. Não, é de 2 meses a 5 anos. Parágrafo 1º do 293 diz: transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a PPD ou a CNH. Beleza? E na questão falava o que, pessoal? 24 horas, então está errado. Adiante, então? Beleza? Fechamos isso? Vamos lá ver mais um detalhe importante. Observe que aqui eu falei que essa suspensão ou proibição tem a ver com uma suspensão judicial, mas nós temos a suspensão ou proibição de se obter a CNH, no caso administrativa. Vamos relembrar isso? Bem, então vamos relembrar a parte da suspensão administrativa, que tem a ver lá com o assunto das penalidades. A suspensão que a gente acabou de falar, ela tem a ver com a parte ligada aos crimes. E nós temos a suspensão administrativa que está no rol das penalidades, né? A suspensão do direito de dirigir, artigo 261.
São duas situações em que pode haver essa suspensão. A primeira, sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, você sabe que essa pontuação aqui, ela tem a ver se a infração é leve, média, grave ou gravíssima. Leve, 3 pontos, tá certo? Se a infração for média, 4 pontos, se a infração for grave, 5 pontos, e se ela for gravíssima, 7 pontos. Tá? Atingiu 20 pontos, qual é o prazo de suspensão? 6 meses a 1 ano dessa suspensão. Se reincidir isso aqui no período de 12 meses, a suspensão vai pular de 6 meses a 1 ano para 8 meses a 2 anos. Tá? A 2 anos. Emerson, mas lá na questão falava de 2 anos. E se eu confundisse com a suspensão administrativa? Ainda assim, tem um intervalo de tempo. Mesmo na suspensão administrativa aqui do 261, tem um intervalo de tempo de 6 meses a 1 ano e se reincidir de 8 meses a 2 anos. E não como na questão falava de 2 anos. Então, por mais que você confundisse com suspensão administrativa ou que você trabalhasse com a ideia da suspensão judicial, que é de 2 meses a 5 anos, você colocaria aquela alternativa como errada. Outra situação. Por transgressão às normas estabelecidas no Código, no CTB, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, como a infração do artigo 165 da alcoolemia, de dirigir sob influência de álcool, prevista no artigo 165, já está previsto lá que a suspensão do direito de dirigir é por 12 meses. Está lá, penalidade, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Mas, nas várias outras infrações que também têm a previsão dessa suspensão do direito de dirigir, não fala do tempo. Nesse caso, varia de quê, pessoal? De 2 a 8 meses. Exceto para as infrações com prazo descrito no disposto infracional, como é o caso da infração do artigo 165, que já diz que é por 12 meses. Tirando essas que tem essa previsão, você tem um tempo de quê, pessoal? De 2 a 8 meses. Se reincidir no período de 12 meses, se reincidir no período de 12 meses, aí vai para quê? 8 a 18 meses, respeitando o disposto no inciso 2 do artigo 263. Beleza? Só para lembrar, isso aqui não tinha a ver com a questão da prova de 2008, mas eu acho importante aqui nessa nossa missão, nesse vídeo, trazer para você já pensar nessa revisãozinha e nesse comparativo. Suspensão judicial, suspensão administrativa, relacionado aí aos seus prazos, tá? Isso é muito importante para a tua prova. Vamos lá. Questão 2, como eu te falei no início, também da prova da PRF de 2008. De acordo com o CTB, constitui infração gravíssima. Então, você teria que saber essas alternativas aqui, qual delas constitui uma infração gravíssima. Letra A, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Por mais que você não saiba todas as infrações de cabeça, que é muito difícil realmente, mas você tem que saber pelo menos aquelas que tem mais a ver com gravíssima e com leve, tá certo? Porque gravíssima é lá em cima, é aquela que apresenta risco de morte, tá certo? As leves é da buzina, por exemplo, bem tranquila. Então, pelo menos esse intervalo, os opostos você tem que saber, pelo menos. E é claro que você atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias não tem nada a ver com gravíssimo, então tá errada a letra A. É uma infração média de acordo com o artigo 172. Localiza aí o teu CTB no artigo 172. É uma infração média. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Então, você está passando na via, por exemplo,
tá? E tem um acidente com uma vítima e o PRF para você e pede ajuda para você. E você deixa de prestar esse socorro. Apesar de estar relacionado com o acidente, não foi você que provocou aquele acidente, não foi você que deu causa, então não é uma infração média, é uma infração grave. Artigo 177, pega aí no CTB. Dirigir veículo com CNH ou permissão para dirigir de categoria inferior à exigida para a condução do veículo que esteja conduzindo. Ou seja, pessoal, é dirigir com a categoria da CNH diferente. Então, você está dirigindo, por exemplo, uma carreta, tá? Um bitrem, que a categoria é, e você tem somente a B. Observem o risco que essa pessoa está colocando todos que estão à sua volta no momento em que ele estiver conduzindo. É uma infração, então, o que, pessoal? Gravíssima, gravíssima. E aí a letra D e a letra E, só para desencargo de consciência, ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível, não tem cabimento você achar que isso é algo gravíssimo, é uma infração média, prevista aí no artigo 180, estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Também não tem cabimento achar que essa é gravíssima, está prevista no artigo 181, inciso 1 também, que é média. As únicas que davam ainda para você confundir um pouco era a B e a C, tá certo? Porque a B é uma infração grave, mas não foi você que cometeu, tá? Você cometeu aquele crime ou você estava envolvido naquele acidente, não. Você estava passando pelo local e lhe pediram esse apoio. Então, a alternativa C é bem tranquilo, ela é uma infração gravíssima. E está previsto onde? Está aqui, ó. Artigo 162, inciso 3. Dirigir veículo com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. É o caso lá. Ele dizia categoria inferior, tá? Então eu estou dirigindo um caminhão, tá? Eu estou dirigindo uma carreta e só tenho categoria B. Não pode, categoria diferente, a infração ela é gravíssima, a penalidade ela é multa multiplicado 2 vezes o valor da multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Só para desencargo de consciência, o PRF não é ele que multa. Quem multa, já que multa é uma penalidade, é a autoridade de trânsito. Se eu estou lá a bordo do veículo e verifico essa infração, eu faço o auto de infração. Tá? Quem vai aplicar a penalidade de multa é o meu superintendente da minha regional, tá? Da Polícia Rodoviária Federal. Já essa medida administrativa aqui pode ser, sim, feita por mim mesmo. Então eu faço, eu e a minha equipe que fizemos a abordagem, faremos a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Apareceu o condutor habilitado, pode seguir viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até mais. Beleza? Bem, meus amigos, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando desse vídeo, né? Mais 2 questões interessantes, 2 questões que já caíram em prova da PRF. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido bem, tá certo? Se ficou alguma dúvida, vê quantas vezes for necessário. Lembrando, quer ser aprovado? Quer pegar o material com muita qualidade? Loja do Concurseiro. Aqui na descrição do vídeo tem o link, tá certo? Dos nossos pacotes, do nosso super combo, simulados, revisões e por aí vai. Fique com Deus, bons estudos, fé na missão. Valeu!